Uhum. Márcia Ivana Lima Silva, a nossa convidada de hoje, é professora de literatura da URGS, é especialista em literatura gaúcha, em literatura brasileira, em teoria literária, e é uma professora esfuziante. Mas eu vou falar para vocês do conto Amor, tá? Pode passar a próxima, Vicente. Então, eu trouxe um trecho bastante grande do Amor para a gente ler. Na verdade, esse trecho que eu escolhi, ele está mais ou menos lá na metade do conto, tá? A Ana é a personagem central. É um conto narrado em terceira pessoa, mas há alguns momentos que há uma amálgama entre o narrador e a personagem, a Ana, que a gente praticamente não enxerga a diferença entre o narrador e a personagem. Parece que é a personagem que está dizendo de si, pensando, enfim, né? Há uma amálgama em diversos momentos do conto e fazem com que a gente tenha essa sensação que parece que é a própria Ana, às vezes, que está narrando certas situações, ou que está dizendo como está se sentindo, enfim. A Ana é uma dona de casa bem típica, é casada, tem 2 filhos, mas a Ana, ela escolheu ser uma dona de casa típica. Ela escolheu mesmo, assim, houve um momento na vida em que, antes de casar, ela havia questionado se queria esta vida, ou se queria uma vida com menos compromissos esses domésticos, né? E aí ela resolve escolher a vida doméstica. Escolhe, então, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, enfim, essas tarefas, né? Fazer tricô, fazer crochê, enfim, digamos assim, essas tarefas que estão lá na expectativa, né, das mulheres, né, naquele momento lá. Veja, isso é década de 60. Aí ela vai receber o irmão, a cunhada e os sobrinhos para jantar à noite e resolve sair de tarde para fazer compras. Faltava ovos e faltava mais umas coisas para ela fechar o cardápio, né? Aí ela vai fazer as compras e lá pelas é muito interessante porque e aqui esse trecho mostra justamente isso. A Clarice tem esse dom, né, de mostrar como as personagens se deparam, né, com aquilo que é simples e mundano e como aquilo pode fazer a diferença, como aquilo pode levá-las a um momento de revelação. Os estudiosos da literatura, da arte em geral, chamam de momento de epifania, né? A personagem se dá conta, se percebe, né, que a sua vida teve um pequeno momento de mudança. E aí ela está dentro do bonde, né, ainda é bonde, lá no Rio de Janeiro, e ela está no bonde e ela vê um cego mascando chicles, como diz no... E aquilo, para ela acha impressionante, assim, né? Como assim? Aquele cego mascando chicles, aquilo dá... E depois lá na Macabeia também vai aparecer um cego, na Macabeia, lá na Hora da Estrela. Então tem essa coisa do cego sempre ser aquele que... talvez ele enxergue mais porque ele enxerga com a sensibilidade, não necessariamente com os olhos que podem nos trair, né? Que podem... essa visão mais óbvia, ela pode nos conduzir a erros, né? E o cego, então, teria uma sensibilidade maior. Aqui eu já trago uma ponte, assim, com o Tiresias, lá da mitologia grega, né? Que é o
velho, sábio, cego, mas que enxerga muito mais que todos, né? Então, aqui tem a cegueira dentro dessa perspectiva bastante dual, né? Bastante metafórica. E aí, então, ela está lá e aí acontece este momento na narrativa. Eu vou ler junto com vocês, tá? A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde era fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito? Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. Ana respirava. Vicente, tu pode botar um pouquinho maior? As letrinhas estão bem pequenininhas. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso. Tinha um ar mais hostil, perecível. Então, vejam, olha, tudo já começa lá naquela a rede de tricô, e ela mesma teceu a sacola que ela carregava. Então, quando ela teceu, e olha que linda metáfora que tem aqui de tecer, né? De novo lá, as parcas que tecem o destino, então alguém que pode tecer seu próprio destino, então tu pensa que tu tem o domínio desse destino ao tecê-lo, e lá pelas tantas esse domínio se quebra, né? Esse destino se torna hostil, como ela fala aqui, hostil, perecível, né? O mundo se tornara de novo um mal-estar, de novo, porque lá no início ela já tinha dito que tinha um certo mal-estar no mundo, né? Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam, porque o bonde deu uma freada brusca e a sacola caiu do colo dela e os ovos quebraram. E aí é interessante, né? Um ovo quebrado é algo que nunca mais volta, né? É impossível tu colocar a clara e a gema de novo dentro do ovo. E aquela casca que é tão resistente, a casca de um ovo é muito resistente, né? Mas quando quebra, ela é inconsertável, né? Tu não consegue remontar uma casca de ovo. Então, a Clarice tem muitas passagens, muitos contos em que ela discute o ovo, a galinha e todas essas implicações, né, do ovo, ainda mais o ovo como esse lugar da vida, né? E ali as gemas se desmancharam, né? As gemas se desmancharam e começavam a escorrer na rede do tricô tecido, né? Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas da rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão. E por um momento, a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Então, ela olhou e ela, na verdade, é que estava atônita e perdida e repassou isso aos outros, né? Os outros é que estão atônitos e perdidos. Perceber uma ausência de foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com que não eram. O próximo parágrafo, que é no seguinte, o parágrafo continua, o que chamava de crise viera afinal. Então, na verdade, lá no início, a gente tem esse momento em que a gente percebe que a Ana fez uma escolha pela vida doméstica, porque a vida doméstica domestica os nossos impulsos, as nossas vontades, né? Então, tirar o pó é muito confortável, porque tu vai lá, tira o pó, ok, isso aqui está sem pó, e nada vai mudar, a não ser um novo pó de novo, enfim, né? Esse domínio, domesticar é dominar, né? Ela havia escolhido essa vida doméstica, e aí, de repente, este cego, ele se
ele revela para ela, né, o quanto ela estava cega diante dessa vida que ela havia escolhido, né? Que chamava de crise viera final, e sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado, tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Na Rua Voluntários da Pátria, parecia prestes a arrebentar uma revolução. As grades dos esgotos estavam secas, o ar empoeirado. Um cego mascando chicles mergulhara o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte havia a ausência de piedade pelo cego, e as pessoas assustavam-na com o vigor que possuíam. Junto dela havia uma senhora de azul com um rosto. Desviou o olhar, depressa. Na calçada, uma mulher deu um empurrão no filho. 2 namorados entrelaçavam os dedos sorrindo. E o cego? Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa. Que, na verdade, tudo aquilo que ela sentia pelo cego, na verdade, ela sentia por ela mesma, né? Aqui há um jogo de espelhamento, né? Que é feito com essa figura do cego, né? E então é este espelho que revela a ela como ela estava cega, né, diante daquela vida que ela tinha escolhido levar. Então, era tudo sereno e domesticado por fora, mas era um vulcão revolto por dentro, aos gritos, né, aos berros. Continuando aqui, ela desce do bonde, eu cortei essas 2 partes, ela desce do bonde, ela vai para o Jardim Botânico, ela se senta, ela tenta o contato com a natureza como algo que talvez restitua essa tranquilidade, né? O que acaba acontecendo? Ela acaba se restituindo a tranquilidade, se renaturalizando ali, né? Aí ela olha as formiguinhas, ela olha as aranhinhas, ela olha essa vida miúda, e principalmente essa vida ordenada, né? A aranha que tece a teia, ordenação absoluta, as formiguinhas numa carreirinha, lá, cumprindo, né, a sua tarefa de buscar lá as florzinhas, as folhas, enfim, para dentro lá do ninho, né, aquilo tudo que vai virar o fungo que elas comem. Então, uma vida ordenadinha da aranha e das formiguinhas, e aí aquilo a pacifica, né, ela volta a ficar em paz, e se recupera, né, daquele momento epifânico de perceber que a vida é muito mais do que aquela domesticação toda. E aí ela volta para casa, inclusive ela perde tempo, ela precisa pedir que abram a porta do Jardim Botânico, porque ela tinha perdido o tempo e tal, e ela volta para casa e vai cozinhar, enfim, vai terminar a janta, recebe todo mundo, tudo assim, aparentemente muito tranquilo, tudo domesticado, tudo em paz, né? Tudo sereno, como ela escolheu, como está dito, que ela escolheu, que ela quer que seja assim, lá desde o início, né? Então, é uma opção por domesticar sua volúpia, suas vontades, aqueles gritos, aquilo tudo que está ali, né? E aí, no final, é um final muito bonito, porque o marido é super protetor, é um marido atencioso, né? E no final, então, ele a protege, né? E é muito bonito porque ela apaga a chama do dia. Então, aquele dia fechou, ela conseguiu pacificar os sentimentos daquele dia, apagou aquela chama que estava ardendo. Vamos dormir, amanhã é um novo dia. Mais ou menos como a gente está fazendo nessa quarentena, né? Apagamos a chama desse dia, vamos pacificar e domesticar as coisas, vamos dormir, amanhã é um novo dia. Vamos começar tudo de novo, vamos tentar pensar, né, na vida, enfim, né? Eu acho que esse texto, ele é lá de 1960, ele tem essa discussão sobre a condição da mulher, mas ele não é só isso. Né? Então, por isso que eu acho pouco produtivo quando se coloca esse tipo de
selo, rótulo, gavetinha, para pensar o texto dela. Eu acho que o texto dela é muito mais do que isso, né? Porque a gente pode levar essa ideia de domesticação e pacificação para outras partes, né, da vida e da vida em sociedade, né? O quanto a gente tem de domesticar certas coisas para ter uma vida aparentemente serena em sociedade, né?